Bom dia, Wesley. Bom, Bom dia, Alisson. Oi, Alisson, bom dia. Bom, vamos ver, né? Quem é que vai entrar mais. Vou comentar com vocês rapidamente sobre a prova. Muito tranquila, né, gente? Imagino que para quem está acompanhando as aulas, não deve ter tido nenhuma dificuldade. A prova de vocês eu ainda não corrigi, porque está na fila de correção, né? E foi a última que eu apliquei. Então, anteontem eu corrigi a de processo civil 3 da noite, que foi a primeira que eu apliquei. Ontem eu corrigi as de processo civil 4 da manhã. Hoje eu devo, né, corrigir, pelo menos iniciar a correção da de processo civil 4 da noite, e a de vocês eu devo corrigi-la durante o fim de semana, tá? Se acontecer de eu conseguir corrigir todas as provas de processo civil 4 da noite, que são 89 provas, hoje eu corrijo as de vocês amanhã, tá? Mas não consigo prometer porque eu tenho que ver como é que vai ficar a correção das outras atividades que eu tenho e tudo, como é que vai ser o ritmo de correção, porque tem prova que é mais tranquila de corrigir, tem prova que é um pouco mais complexa, né? Quando os alunos vão bem, a prova é mais fácil de corrigir. Quando os alunos não vão tão bem, a prova é mais difícil. Eu não sei ainda como eles foram, né? Imagino que eles tenham ido bem, mas por que eu digo isso? Porque quando os alunos não vão tão bem, a gente tem que ir tentando peneirar alguma coisa e aí a correção é um pouco mais lenta, né? Mas se eu conseguir corrigir tudo hoje, aí eu corrijo a de vocês amanhã. Caso contrário, eu corrijo durante o final de semana, tá? A suplementar, né, como já foi noticiada, vai ser no dia 9, né? Então, dia 9, logicamente, a gente não tem aula, tá? É só prova suplementar, né? Ah, professor, e se por um acaso alguém não tiver pego prova suplementar com você, a gente vai ter aula? Não, porque no dia, gente, é um dia só para todas as suplementares. Então, pode ser que aquele aluno não tenha pego prova suplementar comigo, mas que tenha pego com outro professor. E aí fica complicado, né? Eu dar uma aula, enfim, ele não poder acompanhar e tal. Então, a princípio, pelo menos, né, não haverá aí aula, tá? Minha aula no dia da suplementar, porque eu também vou ficar no suporte, né? Se algum aluno precisar e tudo, qualquer dúvida que vocês tiverem, os professores, eles vão ficar por conta, igual a gente fica, né, quando a gente, nas avaliações iniciais, qualquer problema que vocês tiveram, vocês puderam recorrer aos professores, né, aqui vai ser a mesma coisa, tá, no suplementar. Então, imagino eu que a gente terá só prova suplementar no dia, tá? Mesmo porque a prova suplementar é para aquela pessoa também que quer melhorar a nota. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, tirou 20 na minha prova e aí ela quer melhorar a nota dela, né? Então, ela vai fazer a prova suplementar. E como é um dia só de prova suplementar, eu já tive alunos de outras matérias, né, que eu leciono, que vão pegar suplementar. Então, obviamente, a gente vai estar acompanhando os alunos, então imagino eu que nós não teremos aula dia 9. E dia 11 é feriado, tá? Mas aí uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu modifiquei no sistema a data da VA4. Acho que é importante, Wesley, você até anotar isso aí para poder falar com o pessoal, porque tem, né, só vocês dois na minha aula, uhum, porque eles vão ficar meio perdidos, tá? Então eu coloquei a VA4, que era para o dia 4 de junho, eu passei ela para o dia 18. É bom que vocês vão fazendo aos tá, poucos, né? Como eu falei, essa VA, gente, é para vocês estudarem. Então ela pega a matéria inteira do semestre, vocês devem ter observado isso, né? Tudo, tudo, tudo. sim. E ela, eu coloquei dia 18, tá? Ah, professora, eu tô fazendo junto com o meu grupo de estudo. Pode? Ok. Só que cada um tem que postar o seu arquivo, tá? Aham. Diferente daquela VA que pode ser feita em grupo, que uma pessoa só postava, nessa aqui eu quero que cada um poste a sua VA, tá? Então, necessariamente, esse é um requisito obrigatório. E o fórum de discussão já está disponível para vocês. Ei, Magna,
Deu tudo certo, né? Graças a Deus. Vamos lá. E o fórum de discussão eu coloquei para vocês fazerem as postagens até o dia 16. A princípio, gente, eu não vou disponibilizar aula para a gente poder fazer a VA, tá? Tipo, vamos fazer o fórum na VA, na aula do dia 16. A princípio, não, porque como a gente não vai ter aula dia 9, dia 11 é feriado, né? Eu tive que reorganizar meu cronograma de aulas, que tá tranquilo, né? Mas eu tive que reorganizar meu cronograma de aulas. Então, a princípio, eu não vou disponibilizar essa aula para vocês fazerem a VA. Então, vocês vão postando e eu vou interagindo com vocês, tá? Eu coloquei a regrinha lá já na atividade, né? Se vocês depois quiserem, entra lá na aula do dia 16, que vocês vão ver. É um fórum, gente, de discussão que envolve tanto a sala da manhã quanto a sala da noite. Qual que é o tema? Penhora. Qualquer coisa sobre penhora, aspectos polêmicos. Então, eu já até coloquei lá um aspecto polêmico para poder começar a discussão, que é a penhora de benefício assistencial. Esse benefício emergencial, melhor dizendo, do governo, né? Esses R$ 600, que já foi feita uma penhora para poder pagar a pensão alimentícia. Por outro lado, o CNJ, ele soltou agora, né, há pouco tempo, uma resolução recomendando que não houvesse a penhora desse benefício emergencial. Então, nós temos aí duas posições antagônicas, tá? E aí eu queria que vocês debatessem a respeito disso. E esse fórum, gente, ele é feito em grupo, tá? Como é que é a regrinha do fórum? Vocês vão formar grupos de no máximo 5 pessoas. A interação só pode ser feita de forma virtual, tá? Professora, grupos de no máximo 5. Pode ser eu e a Bárbara, igual Wesley, né? Wesley, pode ser eu e a Bárbara, professora? Pode, tá? Sempre. Pode ser eu, a Bárbara, o Alisson e a Magna? Pode, não tem problema. É até 5, tá? Se é até 5, gente, não pode 6, não é verdade? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aí, o que acontece? Vocês vão formar esses grupos, vão escolher um tema, né? Vão escrever para mim meia lauda. O que é meia lauda, gente? Meia folha, tá? Abre o Word lá e escreve meia folha a respeito do tema, fazendo um resumão. Vamos supor que vocês vão falar a respeito da penhora do bem de família do fiador. Vocês vão ler a respeito do tema, discutir e fazer um texto pequeno de no máximo meia lauda, tá? Por quê, gente? Porque fórum não pode ser cansativo, senão você não lê as coisas, né? O fórum, a dinâmica dele é essa, de textos pequenos, tá? Mas com conteúdo, né? Então, é um desafio para vocês fazerem um texto pequeno, mas ao mesmo tempo com conteúdo. Não pode ser superficial, tá? É uma discussão mais concentrada. E aí vocês vão postar lá e vão também ter que escolher um post para comentar. Só que você não consegue comentar no post da pessoa. Então, você vai ter que fazer referência. Em relação ao post do grupo, por exemplo, do Alisson, do Luiz e da Amanda, sobre isso e isso, nós achamos isso e isso. Então, as regras para que haja a pontuação, gente, da VA, é você fazer um post, tá? De no máximo meia lauda, e, além de fazer esse post de no máximo meia lauda, comentar pelo menos uma postagem, tá? De todas as que estiverem lá, ok? Professora, mas e se os temas forem iguais? Gente, se eventualmente os temas forem iguais, não tem problema. Por quê? Porque o texto é autoral, né? Cada um vai fazer o seu texto. Então, vocês não vão pegar a mesma informação e colocar lá de forma idêntica. Cada um vai escrever de uma forma, tá? E é bom porque a gente vê a opinião de vocês a respeito de cada tema. Por exemplo, a gente pode falar sobre a questão da penhora do bem de família do fiador. Uma pessoa pode defender, falando que isso é necessário por causa das garantias do negócio jurídico, e a outra pessoa pode, né, o outro grupo pode falar, não, acho isso um absurdo, porque por coitado do fiador e tal, entendeu? De forma motivada, tá, gente? A questão da dignidade do fiador não está sendo levada em consideração. Então, assim, é para promover um debate saudável, né? A respeito de um tema que é super espinhoso e que é um tema que rende muito, que é a questão da penhora. Tá? Então eu escolhi esse tema porque eu acho que vai ser bacana e é uma forma também de vocês estudarem mais profundamente a penhora. Acho que isso vai ser muito importante para quem eventualmente está na suplementar, né? Acho que vai ser bem importante isso, e também para todos vocês que vão fazer minha avaliação final,
né? Porque cai a matéria inteira do semestre. E penhora é uma das matérias mais... vocês estão vendo, né, gente? A maior parte da nossa matéria agora é a penhora, tá? Então, por isso que eu escolhi essa parte. Mas tá lá escrito direitinho as regras, né? A gente ainda tem muito tempo para poder discutir tudo, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Então, primeira recomendação que eu dou a vocês formem os grupos, tá? No máximo 5 pessoas, ok? E aí, gente, nesse caso, né, isso é importante, uma pessoa só do grupo que vai fazer a postagem, tá? Então, vamos supor que forme o grupo Wesley, Alisson, Magna e Magna, tá? Wesley, Alisson, Magna e Bárbara, ok? Aí, o grupo, então, escolheu que é a Bárbara que vai fazer a postagem. Então, a Bárbara vai fazer a postagem do texto que o grupo construiu e a Bárbara que vai também, né, juntamente com o seu grupo, vai escolher a postagem que vai fazer o comentário, vai fazer aquele comentário, vai redigir o comentário junto com o grupo e vai colocar lá no fórum de discussão. Uma pessoa só, tá, gente? Porque não faz sentido todos sem grupo e todo mundo postar a mesma coisa, tá? Então, isso é essencial, ok? Não postem mais de uma pessoa do mesmo grupo, tá? Isso pode, inclusive, fazer com que vocês percam pontos, né? Então, por que você vai fazer desse jeito, professora? Porque para o negócio ficar organizado, tá, gente? Porque senão, por exemplo, o Wesley posta, aí o Alisson posta a mesma coisa, aí a Magna posta de novo, e aí, assim, a gente fica vendo a mesma discussão várias vezes, entendeu? Então, para ficar organizado, uma pessoa só posta, pelo amor de Deus, tá? Acho que fica mais fácil, mais organizado, o fórum fica mais limpo, né? E a gente consegue aí ter um dinamismo, ainda mais que a gente vai fazer com a turma da manhã e com a turma da noite. Ok, queridos? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos bastante tempo para poder solucionar até o dia 16, tá? Em relação às provas, né? Eu dei uma olhada rápida, ainda não corrigi, já falei isso para vocês, mas só para que vocês saibam mais ou menos como vocês foram, imagino que talvez vocês já tenham discutido, né, no grupo de vocês, enfim, mas só para vocês saberem mais ou menos como vocês foram, tá? Na primeira questão, Mariana se envolveu em um acidente de trânsito, né, com o Cláudio, e aí Mariana foi condenada ao pagamento de indenização de R$ 7.000 por danos emergentes, mas os lucros cessantes teriam que ser apurados posteriormente, tá? A sentença transitou em julgado. Qual procedimento será utilizado para apurar lucros cessantes? Gente, lucros cessantes, procedimento de liquidação por arbitramento, tá? Quem, por um acaso, porventura, colocar só liquidação de sentença, né, e não indicar que a liquidação é por arbitramento, não terá a totalidade dos pontos. Ok? Por que é por arbitramento e não pelo procedimento comum? Porque nós não temos na questão nenhuma informação de que há que se alegar e provar fato novo, tá? Então, né, como eu até já havia explicado para vocês, geralmente liquidação para apurar lucros cessantes é por arbitramento. Por quê? Porque você instrui, eu até falei isso com vocês, eu acho, na revisão, tá? Porque você instrui a liquidação com documentos elucidativos, pareceres e, se for necessário, você também, né, o juiz pode contar com um perito, tá? Então, a liquidação seria por arbitramento. E aqui, por que você utilizará o procedimento respondido na letra A? Explique detalhadamente. Basicamente por esses motivos, né, gente? Porque é só para poder apurar o quantum devido. Bom dia, Jojo. É só para poder apurar o quantum devido, é só para que você possa ali, no caso, verificar com documentos, pareceres, e se for o caso, perícia, para poder fixar o valor relativo aos lucros cessantes, tá? Salvo engano, esse foi inclusive o exemplo que eu dei dentro de sala de aula na nossa última aula presencial, antes da gente começar toda essa loucura da pandemia, né? E da gente começar as nossas aulas remotas. Foi a última aula que eu dei para vocês, tá? Suponhamos que o resultado do procedimento respondido por você na letra A foi 0. Neste caso, qual será o recurso cabível? Também expliquei isso para vocês. Geralmente, gente, o recurso cabível, tá, das liquidações é o agravo de instrumento. Só que quando a gente tem liquidação 0, a gente tem a extinção do procedimento de liquidação, né? A gente não vai ter uma nova fase. Então, neste caso, o recurso cabível seria a apelação, tá? Isso, inclusive, está lá no material que eu disponibilizei para vocês. Bom,
João Guilherme contraiu alguns empréstimos com o banco, tais empréstimos foram contraídos com certa facilidade. Quando os empréstimos venceram e não foram pagos, o banco entrou em contato com o João Guilherme e descobriu que o devedor não tinha mais nada em seu nome. Ele transferiu tudo de forma gratuita, né, gente, para parentes, tá? Diante do caso acima, responda, qual situação ficou configurada, tá? Ficou configurada, gente, fraude a credores. Por quê? Né? Explique sua resposta, explique detalhadamente o que pode ser feito para reverter a transferência dos bens. Por que é fraude a credores? Porque não havia nenhum processo em trâmite ainda, né? Quando o João ele começou a se desfazer dos seus bens, tá? E ele começou a se desfazer dos seus bens num claro intuito de ficar insolvente. E ele fez essa transferência de bens, gente, para outras pessoas, para parentes, de forma gratuita. Então, presume-se absolutamente a fraude a credores. Né? A gente até pontuou bastante isso. Se a transferência fosse onerosa, a gente teria que provar a questão da má-fé dos envolvidos. Mas a transferência gratuita, já há presunção da fraude a credores, né? E mais a situação de insolvência, porque ele não tem mais nada no nome dele. Nesse caso, gente, qual que é a ação que vai atacar essa fraude? A ação pauliana que deve ser proposta contra o executado, né? Na verdade, contra o devedor, melhor dizendo, e a pessoa ou as pessoas que ele fez a transferência dos bens. Ok? Tanto é que a gente até discutiu isso, que a pessoa, o comprador, ele não é terceiro, né? Ele é parte na ação pauliana, ok? Então, a ação pauliana, prazo decadencial de 4 anos para sua propositura, isso também é importante. Bom, Francine fora condenada a pagar Isabel quantia de R$ 45.000 em razão de dano moral. Inconformada com a sentença, Francine interpôs recurso de apelação que fora recebido no duplo efeito, tá? Isabel, imediatamente após a publicação, requereu o cumprimento provisório da sentença, o que foi acatado pelo julgador. Agiu corretamente o julgador a permitir o cumprimento provisório da sentença? Não. Explique sua resposta detalhadamente. Não agiu, gente, porque para haver cumprimento provisório de sentença, é necessário que o recurso que está em trâmite tenha sido recebido apenas no efeito devolutivo. E a questão é clara aqui, dizendo que houve o recebimento do recurso no duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Então, não haveria que se falar em cumprimento provisório da sentença, tá? Sempre haverá necessidade de caução no cumprimento provisório de sentença? Explique. Não. Né? O juiz ele vai arbitrar a caução nos casos, geralmente, né? Ele arbitra essa caução para que seja processado o cumprimento provisório de sentença, para que haja uma garantia ao executado de que, se por um acaso houver algum dano, ele vai receber. Né? Então, a caução ela serve como um princípio de pagamento, ela é uma garantia, mas existem determinadas situações, estão listadas no artigo 521, em que o juiz ele pode, no caso, né, deixar de arbitrar essa caução. No entanto, se ele verificar que mesmo diante daquela situação que está listada lá no artigo 521, o prosseguimento daquele cumprimento provisório de sentença pode causar à parte lesão grave de difícil ou incerta reparação, ele mesmo estando diante daquelas situações previstas no artigo 521, a situação de necessidade do credor, o caso de verba alimentar, o caso do agravo disposto lá no artigo 1042, ou se por um acaso a decisão estiver em consonância com jurisprudência do STJ do STF, né, naqueles casos listados no artigo 521, se por um acaso, mesmo assim, houver a identificação de que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode trazer à parte uma lesão grave ou de difícil ou incerta reparação, mesmo assim o juiz vai arbitrar a caução, tá? Então, basicamente, era explicar isso, né? E aí, quem, né, explicou mais ou menos isso, gente, terá a pontuação, ok? Uma prova tranquila, em cima de tudo que a gente viu na matéria. Imagino que a grande maioria de vocês tenha ido bem, ainda não corrigi, né? Como já disse para vocês, devo corrigi-la se der tudo certo amanhã ou no fim de semana. Ok, gente? Alguma dúvida? Bom, e sem maiores delongas, vamos começar então nossa aula, né? Porque a gente teve que explicar a questão da VA,
Teve muita coisa para a gente poder explicar. E aí, então, vamos começar a nossa aula. Bom, nas últimas aulas, nós começamos a questão da execução por quantia certa, né? E aí eu expliquei para vocês a questão da possibilidade do arresto dos bens do devedor, se por um acaso esse devedor, ora executado, não for encontrado pelo oficial de justiça no ato da citação, né? Nós já falamos a respeito dessa questão do arresto. Falamos que o arresto ele gera direito de preferência caso ele tenha sido feito antes de uma penhora. Falamos também da importância da penhora, dos efeitos processuais e materiais da penhora. Chegamos a falar do objeto da penhora, ou seja, tanto os bens quanto os bens têm a garantia da execução, e iniciamos o assunto dos bens impenhoráveis, né? Não foi isso? Falamos a respeito um pouquinho da impenhorabilidade absoluta, tá? E salvo engano, aqui eu parei na caderneta de poupança, não foi isso? Falei de seguro de vida, falei dos materiais. Vamos retomar então, tá? Bom, o artigo 833, gente, ele vai listar todos os bens que são absolutamente impenhoráveis, tá? Então, o primeiro, o inciso 1, ele vai falar dos bens inalienáveis, os declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução. Por exemplo, bem de família voluntário, né? A gente já falou a respeito disso. A gente tem o bem de família legal, que foi instituído pela lei, tá? 8.009 de 1990. E a gente tem o bem de família voluntário, que é quando a pessoa tem mais de um imóvel, por exemplo, e escolhe um determinado imóvel para que aquele bem seja o bem de família dela voluntário. Se ela, né, instituir aquele bem de família como um bem de família voluntário, aquele bem ele se torna impenhorável e inalienável, ela não pode vender. O bem de família legal, ele só é impenhorável, tá? Mas ele pode ser vendido. Bom, móvel, pertence, utilidade doméstica, salvos de elevado valor. A gente deu até aqui um exemplo relativo a uma televisão, por exemplo, que custa 40 mil reais. Essa televisão, ela pode ser penhorada? Pode, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque ela é de elevado valor. Uma geladeira que custe, por exemplo, 12 mil reais, 15 mil reais. Pode ser penhorada? Pode. Por quê? Porque ela excede as necessidades normais de uma pessoa comum, tá? Vestuário, bem como pertence de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor, né? A Joelma, ela tem uma coleção de bolsas da Louis Vuitton. Essa coleção de bolsas da Louis Vuitton pode ser penhorada? Pode, com certeza. Por quê? Porque é de elevado valor, ok? O Alisson tem uma coleção de ternos da Dolce Gabbana. Eu posso fazer a penhora da coleção de ternos do Alisson? Posso. Por quê? Porque é de elevado valor, tá? Então tem que prestar bastante atenção, gente, nesses detalhes, ok? Então, a princípio, os vestuários e pertences de uso pessoal do executado são impenhoráveis, sim, mas se forem de elevado valor, pode penhorar, tá? Vencimento, subsídio, soldo, salário, remuneração, pode ser penhorado? Não, só o que for acima de 50 salários mínimos, tá? Então, conta corrente, pode penhorar? Não, só se passar de 50 salários mínimos. Se tiver mais do que 50 salários mínimos lá, pode penhorar? Pode. Entretanto, isso aí é a redação da lei, tá? A legislação é a redação do Código de Processo Civil. Entretanto, eu já expliquei para vocês que o STJ tem um posicionamento diferente, né? Inclusive, nessa aula, que foi do dia 14, eu até coloquei ali alguns links para poder mostrar isso para vocês. O que acontece, gente? O STJ entende que é possível fazer a penhora de valor que varia de 20% a 30% do valor que está ali naquela conta corrente para pagamento da dívida, tá? Então, embora pela lei, né, haja aí uma vedação, uma impenhorabilidade absoluta, o STJ entende que é possível a penhora de determinado percentual. Esse é um tema bastante bacana para a gente poder debater lá no nosso fórum de discussão, tá? Bom, livro, máquina, ferramenta, utensílio, instrumento, outro bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão do executado. Aqui eu expliquei para vocês, né?
por exemplo, um oficial de justiça pode chegar aqui e penhorar os meus livros? Não, não pode. Hoje, o oficial de justiça pode chegar aqui e penhorar o meu computador? Não, por quê? Porque o computador é utilizado para o meu trabalho. Atualmente, né, gente, com as nossas aulas remotas, eu preciso do computador para que haja a nossa interação diária, para que eu possa dar continuidade ao exercício da minha profissão. Então, nesse caso, o oficial de justiça ele não pode fazer a penhora do computador, tá? O seguro de vida também é impenhorável. Então, vamos supor, a Magna tem uma apólice de seguro de vida, né? Essa apólice de seguro de vida pode ser penhorada? Não, não pode, tá? Por quê? Porque o seguro de vida é impenhorável. Ah, e se acontecer alguma coisa com a Magna, se ela vir a falecer, brincadeira, tá, Magna? Pelo amor de Deus, Deus que me livre, né? Mas se por um acaso a Magna vir a falecer, os beneficiários que porventura receberem o seguro de vida, né? Se eles estiverem sendo executados, se um dos beneficiários dela tiver dívida e aí teve o recebimento desse dinheiro, esse dinheiro pode ser penhorado? Pode, né, gente? Claro, tá? O que não pode é eu penhorar a apólice de seguro de vida da Magna. Mas a partir do momento, né, que ela venha a falecer, por exemplo, e deixa para os beneficiários dela, se, por exemplo, algum beneficiário dela for executado, não estou falando que os beneficiários estão sendo executados no lugar da Magna, tá, gente? Tô falando, eles têm dívida, eles têm lá os problemas deles e eles, então, estão sendo executados. Nesse caso, o credor de algum deles pode vir a penhorar esse valor recebido? Pode, não tem problema nenhum, tá? Bom, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se elas forem penhoradas. Salvo engano, eu não sei se foi aqui que eu terminei, mas o que acontece, gente? Aqui é aquela regrinha, o acessório segue o principal. Então, se a obra tiver sido penhorada, o material pode ser penhorado também. Senão, não faz sentido. Tem uma obra, chega um carregamento de granito para aquela obra e aí eu penhoro o carregamento de granito, né? A obra ela vai continuar e aí eu não vou ter como fazer o acabamento. Então, assim, não faz sentido isso, tá? Então, só é possível fazer a penhora de algum material que chegar para uma determinada obra se a obra também tiver sido penhorada. Se a obra não tiver sido penhorada, os materiais que porventura chegarem para aquela obra não poderão ser penhorados. Mas, exemplo, sua casa, você tem um computador e seu marido outro, são dois, mas o seu é para o seu trabalho, dele, ele usa para o trabalho dele. Nesse caso, poderá penhorar um? Então, Joelma, eu penso que não, tá? Eu penso que não, por quê? Porque é absolutamente necessário para que haja, né, a continuidade das minhas funções que eu tenha um computador, né? Então, assim, eu penso que não, tá? Mas isso aí é argumentação que o executado vai utilizar por meio dos seus embargos, né? Se tiver no prazo dos embargos, a gente vai estudar embargos um pouquinho mais para frente, né? É uma argumentação que ele vai colocar ali no prazo dos embargos, ou se a penhora, né, tiver sido feita posteriormente no prazo que ele tem, sempre que um bem for penhorado, ele vai ser intimado e ele vai poder questionar essa penhora. Então, ele vai ter que questionar isso e comprovar. E aí vai muito do juiz, tá? Admitir ou não essa argumentação, né? Eu penso que não é possível fazer a penhora desse bem, tá? Exatamente porque ele é absolutamente necessário para que haja aí a continuidade do exercício do trabalho. Mas, né, cada caso é um caso, tá? Bom, pequena propriedade rural assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, que é a mesma lógica, gente, do bem de família e ainda mais ainda da questão do sustento, né? A pequena propriedade rural, além de servir para a moradia da família, ela também serve para que haja o sustento daquela família. Recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Então, você recebeu, por exemplo, uma emenda parlamentar, o dinheiro de uma emenda parlamentar, uma instituição, para poder aplicar num projeto específico de saúde. Aí recebeu na conta da instituição. Esse valor pode ser penhorado? Não. Por quê? Porque isso é recurso público, tá? Isso está vinculado a um projeto. Então, não é possível fazer a penhora desse valor, tá? Isso é muito importante, viu, gente? Muito importante, tá?
Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Também é impenhorável. Cuidado, tá, gente? Conta corrente é 50 salários mínimos. Caderneta de poupança é 40 salários mínimos. Então, o que tiver além dos 40 salários mínimos pode penhorar? Pode, tá? Mas se tiver só menos do que 40 salários mínimos, não pode penhorar, né? Mas a gente tem o posicionamento do STJ dizendo que é possível penhorar percentual que varia de 20% a 30%. E também é importante a gente relembrar aqui que a gente já estudou que no caso de pagamento de pensão alimentícia, gente, tanto no caso de conta corrente quanto no caso de poupança, pode penhorar qualquer valor que tiver lá. Tá? Essa limitação de 50 salários mínimos para conta corrente e 40 salários mínimos para conta poupança, né, não se aplica a caso de pensão alimentícia. Se for a dívida de pensão alimentícia, pode penhorar qualquer valor que tiver lá. Não precisa de respeitar essa limitação, tá? E isso aí, gente, não é nem posicionamento do STJ, isso é lei, né? O parágrafo 2º do artigo 833, tá? Então, se for pagamento de parágrafo 2º e 3º, né? Não, parágrafo 2º do artigo 833. Se for pagamento de pensão alimentícia, penhora qualquer valor que tiver em conta corrente, conta salário ou, no caso de caderneta de poupança. Não precisa de limitar, de respeitar essa questão da limitação, tá? Isso é a lei que permite, né? Que isso seja feito. Bom, recurso público de fundo partidário recebido por partido político. Nesse caso eu vou, né, nem preciso comentar, não é verdade, gente? Ah, por que não pode penhorar o recurso de fundo partidário recebido por partido político? Porque é recurso público, né? Essa questão do fundo partidário aí dá pano para manga, né, gente? E aí, obviamente, não pode ser penhorado, tá? Ah, mas o partido político, por exemplo, deixou de pagar uma conta com a gráfica. Não pode penhorar esse recurso, professora? Não, não pode. Tá? Nem penhorável. Partido político, né, galerinha? Então, você já viu. Crédito oriundo de alienação de unidade imobiliária sob regime de incorporação vinculada à execução da obra. Por que é que eu não posso, gente, penhorar o crédito de uma alienação, ou seja, da venda de uma unidade habitacional? Porque imagina a bola de neve que ficaria, tá? Eu vendi, vamos supor que eu seja dona de uma incorporadora, né? E aí o prédio está sendo construído, ok? E aí eu vendi um apartamento para a Magna, vendi um apartamento para o Alisson, e aí o que acontece? Geralmente, gente, essas obras, elas são tocadas com o próprio dinheiro que vai entrando dos compradores do imóvel, né? Então a Magna, ela comprou, fez um financiamento direto comigo, ela vai pagar ali a entrada dividida em 20 vezes, em 20 prestações. Tá? Aí entrou o dinheiro, eu vou pagando os pedreiros, a execução da obra tá ok. Só que acontece que eu tenho uma outra dívida com um credor. Ah, então ele pode penhorar esse dinheiro que está entrando para que a própria obra seja tocada, né? Esse dinheiro é referente a essa unidade que eu vendi para a Magna? Não, não pode. Por quê, gente? Porque senão vira uma bola de neve. Vocês já ouviram aquele ditado de desvestir um santo para vestir o outro? Basicamente era isso que ia acontecer, tá? Então, por conta disso, eu não posso fazer a penhora desse dinheiro que está entrando na conta, né, dessa incorporadora em virtude da venda de unidades habitacionais. Porque senão vira uma bola de neve e aí o que acontece? Eu pago um credor, mas ao mesmo tempo eu não vou conseguir tocar a obra suficiente, aí vai dar o prazo, né, que eu tinha que entregar essa obra e aí eu não vou conseguir entregar, vou ter que pagar multa para os compradores daquelas unidades, e aí eu vou me enrolar todo, então assim, não é possível, tá? A gente tem que pensar, né, além. Por que não é possível? Porque senão você acaba transformando a vida do executado também numa bola de neve, né? E aí a gente tem que pensar sempre de acordo com aqueles princípios que a gente estudou no inicinho das nossas aulas, os princípios que regem todo o processo de execução. Ok, queridos? Bom, esses são os casos de impenhorabilidade absoluta. Existe impenhorabilidade relativa? Sim, tá? Eles estão tratados basicamente lá no artigo 834. Quais são os casos de impenhorabilidade relativa, né? Muito embora, gente,
existam alguns bens que são impenhoráveis, por exemplo, o bem de família, ele é impenhorável, salvo se ele tiver sido colocado, né, como garantia da dívida, porque aí ele pode ser penhorado, tá? Mas os frutos e rendimentos oriundos de bens impenhoráveis podem ser penhorados, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A pequena propriedade rural, ela pode ser penhorada? Não. Mas vamos supor que você tem várias vaquinhas lá e uma dessas vaquinhas, ela tá esperando um bezerrinho, tá? E ela é uma vaquinha premiada. Eu posso penhorar o bezerrinho da vaquinha premiada? Posso. Por quê? Porque é fruto de um bem impenhorável. Entende? Então, frutos e rendimentos, vamos supor que eu tenho uma pequena propriedade rural e uma parte dela tenha sido arrendada. Eu posso penhorar este arrendamento que foi feito? Posso. Por quê? Porque é rendimento de bem impenhorável, tá? Essa que é a questão da impenhorabilidade relativa. Está listada lá no artigo 834. Ok, queridos? Tranquilo? Posso seguir? Vou esperar vocês me responderem para ver se vocês estão aqui comigo, né? Ou se vocês estão dormindo. Vocês estão aí, gente? Ou vocês estão dormindo? A Magna eu sei que tá acordada, porque ela abriu o microfone. A Ana Paula também tá acordada. Que bom. O Alisson também abriu o microfone. Então vocês estão acordados, né? Sérgio também. Jaque também. Que bom. Então vamos lá, queridos. Vamos continuar, tá? Em relação à questão da impenhorabilidade do bem de família, né? Wesley também, Luiz também. Ah, então tá bom. A questão da impenhorabilidade do bem de família, a gente já vem falando dela, né, gente? É o seguinte. O bem de família ele é impenhorável. Só que essa impenhorabilidade é absoluta? Não. Vocês, inclusive, já estudaram isso quando vocês estudaram bens. Lá em Teoria Geral do Direito Privado, com o professor Daniel, né? O que acontece, gente? Essa impenhorabilidade ela não é absoluta. Se o bem tiver sido dado em garantia, tá? A um financiamento, por exemplo, que é o que acontece com os financiamentos habitacionais, se o financiamento não for cumprido, o bem pode ser penhorado? Pode, tá? Se por um acaso, né, você for fiador e aí o devedor não pagar, não arcar com o contrato que você é fiador, o seu bem de família pode ser penhorado? Pode. Bem de família pode ser penhorado para pagamento de pensão alimentícia? Pode. Pode ser penhorado para pagamento de condomínio? Sim. IPTU? Sim. Dívidas de empregados da própria residência? Sim. Tá? Então, essa impenhorabilidade do bem de família, ela não é absoluta, né? A gente tem algumas situações em que é possível a penhora do bem de família. E essas situações, elas estão listadas lá no artigo 3º da Lei 8.009 de 1990. Eu, inclusive, trago, né, essas situações para vocês, tá? Se também o bem, gente, tiver sido adquirido com produtos de crime, né, pode penhorar? Pode, mas é bem de família, ok, mas, né, eu comprei aquele bem de família ali com dinheiro do tráfico, tá? Lavagem de dinheiro, pode ser penhorado? Pode, tá bom? Belezinha, queridos? E aí nós temos, né, isso aí da nossa última matéria ainda, tá? Não é da matéria ainda de hoje, né? Que a gente ficou faltando porque a gente fez aquele simulado e tudo. E depois a gente teve aula de revisão. Bom, ordem de penhor. A gente tem uma ordem preferencial de bens para penhorar, tá, gente? Essa ordem, ela tá listada lá no artigo 835, é uma ordem preferencial. É obrigatória que a penhora siga essa ordem, gente. É obrigatório que a penhora de bens siga essa ordem? Não, é uma ordem preferencial, tá? Mas se não tiver como seguir essa ordem, pode fazer diferente, professora? Por exemplo, tem um semovente e um bem imóvel, mas eu acho que o semovente é mais fácil de vender. Então, eu posso penhorar o semovente? Pode, tá? Então, tem uma ordem de penhora lá no artigo 835 que tem que ser respeitada, né? Preferencialmente, tá? Mas, conforme o caso, o juiz ele pode aceitar com que essa penhora não siga exatamente a ordem que está seguindo lá no artigo 835. Eu vou ter que encerrar,
essa conexão, né? Porque a gente está no último minuto. Vou mandar o link da próxima aí para vocês, tá? Todos vocês comigo, viu, gente? Não foge não, tá bom? Então, a gente continua aqui da Ordem da Penhora, tá? Beijo!